Deus te fez mãe. Eu creio que Ele vai te capacitar, que Ele vai nos capacitar para esta obra gloriosa que é a maternidade. Aquelas que geraram seus filhos do seu próprio ventre, aquelas que geraram seus filhos no coração, aquelas que têm seus filhos espirituais, aquelas que têm seus discípulos, aqueles que ela ama, cuida, também são filhos, porque ela ora, ela se preocupa, ela orienta, e tudo isso é ser mãe, independente se vem do ventre, se está no coração, é seu filho, é sua filha, Deus te deu, continue cuidando com amor, carinho, zelo e muita oração. Amém? Eu quero compartilhar com você, pela graça de Deus, o Salmo 127, tá? E enquanto você abre aí, o Salmo 127, eu queria dizer para você que eu não tenho a pretensão de falar da minha visão como mãe, mas eu quero aqui compartilhar com você a visão da palavra de Deus, o que é ser mãe, e não só ser mãe, mas o que é ter uma família. Vai ter uma partinha ali que nós vamos falar só para os pais, né? E nós já dissemos que dos filhos, né? Que nem somente aqueles que nós geramos no ventre. Deus me deu a graça de gerar no ventre 2, né? Tenho a Loide com 12 anos e tenho o Lucas também com 9 anos, já está aí quase chegando nos 10. E dentre muitos acertos e também algumas limitações, alguns erros, nós vamos educando para a glória de Deus. E além deles, tem muitos aqueles que nós geramos no coração, né? Nós cuidamos e choramos, e oramos, e orientamos e tantas outras coisas mais. Então eu quero compartilhar com você o Salmo 127 sobre sobre o seguinte tema: uma família segundo o coração de Deus. E eu quero dizer para você que essa mensagem também vai, segundo a palavra de Deus, vai te orientar, você que está namorando, está noivo, pretende casar, né? Tenha ou não tenha aí um parceiro, uma parceira junto, pretende constituir uma família. E aqui estão escritas algumas orientações de Deus para nós e para aqueles que já têm a sua própria família. Vamos então ler a palavra? Está escrito assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Bom, este daqui é um dos salmos de Salomão, é um conhecido como salmo de romagem, ou seja, ele foi escrito para ser entoado, para ser cantado, enquanto os servos de Deus seguiam para adorar a Deus na sua casa. E esse salmo, junto ali com o Salmo 128, eles formam, ambos ali juntinhos, eles formam muitas orientações para nós concernentes à nossa família. Orientações que podem e vão nos ajudar bastante. Desde que Deus formou ali Adão e Eva, ele constituiu o seu plano e o seu propósito na família.
né? Então ele fez Adão, depois fez a Eva, né? Ele então ali depois deu os filhos para eles. A terra veio então sendo povoada. Depois eu quero destacar com você Abraão e a aliança que Deus tem com as famílias e veio fazendo, mas principalmente na vida de Abraão, a aliança que Deus fez com ele e com Sara, dizendo que ele seria pai de multidões com Sara e que a sua descendência seria abençoada. Foi exatamente o que nós cantamos. Que se Deus nos deu filhos, é para que eles fossem abençoados por nós e nós abençoados por eles. Agora como? É isso que nós vamos aprender nesta noite. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que uma família, segundo o coração de Deus, prioriza Deus. No versículo 1, acompanhe aí comigo. Nós encontramos assim: se o Senhor não edificar a casa. Alguns comentaristas deste salmo, alguns estudiosos, dizem que Salomão, nesta feita aqui, enquanto escrevia, ele provavelmente estaria construindo ou a casa de Deus, ou a sua própria casa, ou possivelmente até as duas alternativas. Mas vamos ficar aqui como se Salomão estivesse construindo a sua casa. A casa para ele e para sua família. E nós não podemos esquecer que Salomão, ele herdou tudo do rei Davi. E o rei Davi deixou para ele muitos recursos financeiros. Muitos recursos financeiros. Então veja bem, nós partimos de um pressuposto que um rei que já havia herdado todos os tesouros do seu pai havia deixado para ele tudo o que ele tinha. Ainda assim ele vai dizer: olha, eu vou construir a minha casa. E quando a Bíblia diz edificar, essa construção, eu estive estudando, e ela diz respeito não só à construção física da casa, ou física da família, mas ela também denota uma construção social e uma construção emocional e uma construção espiritual. Veja bem como Deus, ele é amoroso e ele é cuidadoso em nos orientar. Porque quando nós formamos a nossa família, nós pensamos automaticamente aonde que eu vou morar, onde vou morar. Depois que nós então temos a nossa casa, nós pensamos como é que nós vamos sustentar, pagar as nossas contas. Depois chegam os filhos, como nós vamos educá-los. Mas diante de tudo isso, essa palavra edificar é o que Deus quer nos ensinar. E então Salomão diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, como diz a Bíblia, se o Senhor não. Nós queremos aqui ver e mostrar para vocês, assim como eu aprendi, que trabalhar é bom, que não há como você constituir uma família sem trabalho. E trabalho significa esforço, dedicação, significa suor, significa renúncia. Quantas coisas trabalho significa para nós, essa palavra trabalho significa para nós. Mas diante de tudo isso, de todo o trabalho que nós temos na construção do nosso lar, seja ele
físico, seja ele emocional, espiritual, social. Durante esta construção, não adianta, não vale se apenas eu estiver trabalhando nesse projeto, trabalhando neste propósito. Deus, Ele sempre nos orienta quando nós temos um plano, quando nós temos um objetivo, nós traçarmos o caminho para chegar até Ele. E Ele vai nos ajudar. Porém, não adianta o seu melhor investimento. Não adianta a nossa maior dedicação. Como diz aqui o salmista, se o Senhor não estiver ali. Então a Bíblia nos ensina que a família segundo o coração de Deus precisa priorizá-lo. Precisa colocar a Deus no seu devido lugar. O primeiro. Ele precisa ser o alicerce da nossa casa. Ele precisa ser o alicerce, a rocha cuja casa nós estamos construindo, cuja família nós estamos criando e cuidando. E depois disso, na parte B, a Bíblia diz assim, do versículo 1, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Digamos, naquela época, era assim, as cidades eram construídas num monte, numa montanha, elas já eram construídas, imagina o trabalho, né? Já eram construídas lá em cima para que eles tivessem uma visão ali de baixo, lá embaixo, dos inimigos que viriam. A cidade era construída, aí tinha o muro e tinha um fosso. Tudo isso para proteger a cidade. E quando a gente lembra de muro, a gente já lembra de muralha, né? E vocês lembram da muralha de Jericó? Ela foi construída para não cair. Mas o fato de Deus mandar com que aquelas muralhas, segundo a sua palavra, fossem destruídas, elas caíram por terra. E o que isso nos ensina? Nos ensina que muros construídos por nós mesmos para a proteção da nossa família não servem de nada se Deus não estiver guardando a nossa família. Pensa que a cidade é a sua família. Assim como eu estou pensando agora, que a minha cidade é a minha família. Eu quero protegê-la. Porque qualquer pai ou mãe com a sua sanidade perfeita, o seu juízo no lugar, uma pessoa saudável emocionalmente, quer proteger a sua família, seja ela constituída por cônjuges apenas, seja constituído por um cônjuge, um filho, 2 ou quantos forem, mas a nossa intenção é proteger. Porém, a Bíblia nos ensina que se o Senhor não guardar a família, em vão nós aguardaremos. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer de tudo para proteger. Devemos, mas o que nós queremos aqui aprender nessa primeira lição, que é a família segundo o coração de Deus, ela prioriza Deus. Então lembra, se o Senhor não vai adiantar eu trabalhar tanto. Se o Senhor não guardar a minha família, não adianta eu querer colocar os olhos e achar que eu posso colocar uma redoma de vidro em cima dos meus filhos ou em cima das minhas coisas, se o Senhor não estiver guardando. Amém? Eu gostaria agora de compartilhar com você a segunda instrução de Deus a nós para uma família que
ela vive, né, segundo o coração de Deus. Está lá no versículo 2. Leia comigo, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. O segundo aspecto que eu entendo aqui nesse texto de uma família segundo o coração de Deus é a família que confia em Deus enquanto cumpre as suas responsabilidades. Veja bem, esta pessoa aqui, ela acorda de madrugada para trabalhar ou para estudar, para se dedicar ao seu projeto, para se dedicar ali ao seu plano de ação, um objetivo, né, que ela tem, ela está estudando, ela está correndo atrás. E a Bíblia nos ensina isso, né? Até o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não se esforça, né? Aquele que não trabalha também não deve nem comer. Então, tendo em vista todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, mas continue se esforçando. Deus vai honrar seu esforço. Não é porque você está, digamos assim, agora estabilizado, parado no mercado de trabalho ou na escola, você tem que olhar para dentro de si e ver se você está se esforçando. Porque Deus e a palavra, elas nos orientam a isso. O nosso esforço, a nossa dedicação em correr atrás dos nossos objetivos e das nossas responsabilidades quanto a isso. Mas essa palavra diz assim, que essa pessoa, ela acorda de madrugada e ela vai deitar extremamente tarde. O que significa isso? Normalmente, quem levanta extremamente cedo, dorme cedo. Por quê? Porque mais cedo está cansado. E esse versículo diz assim, é inútil o que você faz. É inútil você não ter moderação e equilíbrio enquanto corre atrás dos seus objetivos. A palavra de Deus diz em Filipenses, eu até marquei aqui, Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que nós devemos ser conhecidos pela nossa moderação. Perto está o Senhor. Então, quantas pessoas têm deixado de dormir? Quantas pessoas têm deixado de se relacionar com a sua família? Quantas pessoas têm se irritado até o último fio? Porque chegam em casa ou estão em casa agora com home office e ficam extremamente, não conseguem dar o suporte que o cônjuge ou que os filhos precisam. E a Bíblia coloca tudo isso como inútil. É inútil você perder a sua família porque não tem moderação quando busca seus objetivos. Nós sempre desejamos o bem dos nossos filhos, desejamos a prosperidade, desejamos crescer, isso tudo é saudável e é plausível e é digno. Porém, aqueles que amam a Deus e aqueles que confiam em Deus enquanto trabalham com moderação, Deus concede a estes enquanto dormem. A Bíblia diz que enquanto você dorme, enquanto nós dormimos, nós que amamos a Deus e trabalhamos pelos nossos objetivos, mas com moderação, Deus estará nos abençoando enquanto estivermos dormindo. Então, você que precisa tirar um tempinho de descanso, você que sabe, olha, se eu não tiver esse tempo aqui de sono, de descanso, eu vou ficar extremamente irritado, não vai poder passar uma mosca na minha frente, que eu vou querer explodir. Entenda, é hora de descansar. É hora de
sentar. É hora de dar uma relaxada. Existem momentos na nossa vida que nós temos que correr mesmo. Principalmente os jovens. Quanto mais jovem você for, mais trabalho você tem que fazer. Porque você tem uma vida pela frente, você tem muitas conquistas. Nós que não somos tão jovens assim, ainda temos que trabalhar tanto. Olha, a pessoa que eu conheço, que me surpreende nesse quesito, foi a minha mãe. A minha mãe, devido às circunstâncias da família dela, ela só pôde fazer faculdade depois de casada. É claro que ela, e já com filhos, e com uma situação financeira complicada, é claro que houveram muitos esforços, mas aquele tempo aconteceu, foi vivenciado e passou. Teve uma época que eu precisei trabalhar o dia inteiro e estudar. Meu filho tinha 2 anos. Passou. A faculdade era de 3 anos, se encerrou. E hoje, para a glória de Deus, e há tanto tempo atrás, desde que terminou a faculdade, nós colhemos o fruto. Então, às vezes existem esses períodos que nós não temos o que fazer e precisamos nos dedicar extremamente àquilo. Mas a Bíblia nos orienta que tudo seja feito com moderação. E até em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia coloca a falta de moderação como ansiedade. E a ansiedade é pecaminosa. Ansiedade é pecado, logo, meu irmão. Quando você faz as coisas sem moderação, ainda que tenha um objetivo plausível para isso, se você faz as coisas sem moderação, certamente isso te acarretará em mal e distanciará você da família e de Deus. Então, com esse segundo versículo, nós aprendemos que eu preciso, a minha família, se ela quer ser uma família segundo o coração de Deus, além de priorizar a Deus, ela precisa também confiar em Deus. Por que eu coloquei confiar em Deus enquanto corre atrás das suas responsabilidades? Porque você precisa dormir, você precisa descansar. E nesse momento, você vai tirar o seu descanso e vai continuar confiando em Deus, porque Ele vai dar para você aquilo que você precisa, até enquanto você dorme. Próximo passo, irmãos, uma família segundo o coração de Deus, que eu aprendo, está lá no versículo de número 3 até o 5, e diz assim: herança do Senhor são os filhos. Eu aprendo com esse versículo, com esses versículos, que uma família segundo o coração de Deus, ela cuida da sua herança. A Bíblia diz assim, que herança do Senhor são os filhos. É muito simples de nós entendermos. Nós recebemos uma herança. E o que é herança? É aquilo que nos é doado. Às vezes até sem merecimento. Mas Deus nos deu uma herança, os nossos filhos. E agora sim, nós estamos aqui falando para os pais, para aqueles que já são e para aqueles que desejam ser. Filho é herança do Senhor. E você precisa cuidar da sua herança. Aquele que não cuida, perde. Quantas pessoas recebem heranças por aí e gastam tudo? Porque não se esforçaram para ter aquilo. De repente estão colhendo o que os pais deixaram para elas. Deus deixou para você os seus filhos. E Ele deseja que você cuide da sua
herança. Você precisa cuidar daquilo que é de Deus, daquilo que Deus te deu. Não foi o seu cônjuge. E às vezes, né, a gente reflete tanto no cônjuge aquilo que às vezes até nem deveria, e reflete nos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a cuidar daquilo que Deus nos deu. Então cuide, porque uma família segundo o coração de Deus cuida da sua herança. Aqui um pouquinho para baixo, no versículo 3, a Bíblia diz assim: o fruto do seu ventre, que os seus filhos são a sua recompensa. Olha que maravilha! Se nós cuidamos dos nossos filhos, se nós os orientamos, esse cuidado não é tratar como um bebê pelo resto da vida dele. A gente vê tanto marmanjo e marmanja por aí que não querem crescer e que não querem sair do colo da mãe ou do pai, ainda que casados, ainda que com seus filhos. Mas o pai e a mãe que cuida da sua herança, ele respeita as etapas da vida do seu filho. Quando ele é bebê, ele precisa de determinado cuidado. Quando ele é criança, ele precisa de um outro cuidado. Adolescente, outro. Jovem, outro. Depois de casado, você vai continuar cuidando, mas com limites. Porque agora ele e ela têm o seu próprio lar. Constituíram a sua própria família. Mas você pode continuar orientando pela palavra. E então você terá o seu filho e a sua filha como, além de herança, como recompensa. Olha que maravilha! Você poder olhar para os seus filhos e ver neles que você foi recompensado. E não prejudicado. Isso tudo depende do cuidado, do zelo, da orientação que você dá, do amor que você investe no seu filho, na sua filha. A Bíblia diz em Provérbios 31, no versículo 28, que os filhos dizem para a mãe que ela é bem-aventurada. Olha que maravilha o elogio dos filhos. Que coisa mais gostosa você ouvir um elogio dos seus filhos. É o elogio mais sincero que existe. É o elogio do seu filho. Aquilo sai do coração, sai da história da vida deles. E esse filho que chama essa mãe de abençoada, de virtuosa, de ditosa, né, que é Provérbios 31, no versículo 28, a gente diz, nossa, mas isso no tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia, essa mulher aqui era empresária, trabalhava fora, ela cuidava do seu lar, cuidava do seu esposo e cuidava dos seus filhos e ainda arrumava tempo para cuidar dos pobres. Então, amadas, a gente precisa muito se esforçar. E cada mãe, e agora falando de nós, porque hoje é o nosso dia, cada mãe tem a sua forma de demonstrar amor. Cada uma de nós, o seu jeito. Esses dias eu estava lá na casa da minha mãe com as minhas irmãs e nós estávamos conversando sobre demonstrar amor. A nossa mãe é um barato. A nossa mãe, ela demonstra amor cozinhando pra gente. Então, quando eu vou lá, eu como lasanha, porque a minha filha gosta de lasanha, então ela cozinha lasanha pra minha filha. Eu como estrogonofe, porque não sei quem gosta de estrogonofe. Carne moída, porque meu marido gosta de carne moída. E o Lucas, que gosta de mais não sei o quê. Então, a forma dela de demonstrar amor é esse. Eu li num livro do Charles Swindoll, com o título de Moisés, são os heróis da fé. E alguns heróis bíblicos, e esse daí era o Moisés. E lá no meio do livro,
lá no meio do livro, ele fala sobre, vai falar sobre a Joquedebe, que é a mãe, né, do Moisés, e ele então utiliza o exemplo da Susanna Wesley. A Susanna Wesley é mãe do John Wesley, um grande avivalista. Veja bem, foi uma pessoa, né, John Wesley, usado por Deus em uma nação inteira, que foi extremamente transformada pelo poder de Deus na vida dele. Susanna Wesley teve 19 filhos. John Wesley era o 15º. E sabe como esta pessoa, a Susanna Wesley, diz aí o comentarista desse livro, influenciou na vida do John Wesley? E até hoje temos lá para visitar a casa dele, e eles dizem que nessa casa, lá perto da cama dele, o chão é de madeira e o solo é assim envergado de tanto orar. Essa mulher, segundo esse comentarista no livro lá do Charles Swindoll, diz que pelo menos 1 hora por dia os filhos sabiam que a mãe estaria trancada no seu quarto, fazendo as suas orações a Deus. Aquele momento ela dedicaria apenas a Deus. De onde vem a força para se educar 19 filhos com tanta categoria? Da oração, minhas irmãs. Nós precisamos demonstrar amor e orar pelos nossos filhos. Finalizando, uma família segundo o coração de Deus tem Jesus como seu alvo principal. Aqui no versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Imagine que nessa época as flechas eram feitas manualmente, artesanalmente. E elas eram feitas com capricho, com carinho, com cuidado, com zelo. Imagina que essas flechas são seus filhos. Cuide dessas flechas. Você é o guerreiro. Como que um guerreiro segura as suas flechas? Ele segura com firmeza, com postura e zelo. E esse guerreiro sabe onde a flecha vai atingir. Esse guerreiro, ele tem um alvo para suas flechas. Nós, como pais, mãe ou pai, responsáveis, precisamos ter postura. Tá faltando muito nos nossos dias postura de responsabilidade em nós. Mais maturidade, para que os nossos filhos olhem para nós e nos vejam como exemplo, referência na oração, referência no comportamento, referência no controle emocional, referência em todas as coisas, porque eles estão sendo construídos. É certo que nós temos nossas limitações. E olha, eu não tenho vergonha de dizer, quando eu erro com os meus filhos, eu peço perdão, porque eu erro. Quando eu estou pedindo perdão para eles, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando eles a pedirem perdão. Um pai e uma mãe que não se desculpa quando está errado, cria filhos que também não sabem se desculpar. Ou seja, os filhos vão achar que eles são super-homens, super-mulheres. Você é uma mulher maravilha, minha irmã, você não é, e eu também não sou. Eu tenho muitos defeitos, assim como também tenho qualidades. Mas que nós possamos admitir as nossas falhas. E que possamos lograr êxito naquilo que nós somos, fazemos bem feitinho. Seja um exemplo. Seja padrão para os seus filhos. E então, o arco. Você imaginou a flecha, seu filho, o guerreiro, você,
O arco é a palavra de Deus. É onde você vai colocar essas flechas. É debaixo da palavra de Deus que você vai orientar seus filhos. E o alvo, meus irmãos, é Jesus. Uma família segundo o coração de Deus tem Jesus como seu principal alvo. Então que nesta noite, você e eu possamos receber de Deus esse poder para sermos uma família segundo o coração de Deus. Uma família que prioriza Deus. Uma família que confia em Deus enquanto corre atrás das suas responsabilidades. Uma família que cuida da sua herança. E uma família que tem Jesus como seu principal alvo. Deus nos abençoe e nos ajude com essa missão. A sua obra missionária, em primeiro lugar, é o seu lar e a sua casa. Deus nos ajude. Amém?